maioria das pedagogas tem dificuldade em observar. Olá, bem-vindas a mais uma aula de preparação para a Semana dos Espaços Atrativos e Intencionais. Se você não me conhece, eu sou a Prof. Dai, eu sou pedagoga e eu ajudo pedagogas da educação infantil a usarem os espaços de modo atrativo e com intencionalidade. Se você não fez a sua inscrição ainda, você pode fazer. Se você está vendo essa aula pelo Instagram, você vai no link da minha bio e lá vai ter o link, né, de inscrição. Pode clicar lá, você vai colocar o seu e-mail e depois entrar no grupo de WhatsApp. E se você está vendo essa aula no YouTube, a gente vai deixar aqui nos comentários. Então, é só procurar nos comentários que você vai ver o link para você se inscrever. É importante, é preciso se inscrever, porque a gente manda o link das aulas para quem está inscrito. Então, pelo e-mail, pelo grupo de WhatsApp, tá? Então, se inscrevam. E a aula de hoje é uma aula muito especial, uma temática que sempre aparece quando eu abro uma caixinha de perguntas, ou às vezes no meu direct, sempre surge dúvidas a respeito da observação. Então, eu preparei uma aula pensando nisso, refletindo sobre isso, para conversar com vocês sobre observação, para que vocês compreendam mais como que ela funciona nesse contexto dos espaços e que vocês tenham ferramentas, né? Que amanhã, depois dessa semana, quando vocês forem para a escola, usar os espaços materiais, vocês consigam executar a observação, que é uma etapa desse processo, de forma mais clara, né? E que tenha realmente resultados, tá? O que seria observar em um espaço atrativo e intencional? Eu gosto dessa primeira frase, se calar, né? E isso é um exercício para nós pedagogas, né? Porque como a gente trabalha com criança pequena, né? A não ser os bebês, mas as crianças de 2 anos e meio a 4, né? 5, 6 anos, então nem se fala. A professora tem esse ímpeto, essa postura de comandar, que é normal, a gente é referência na sala. Mas no momento como esse, a gente vai ter que fazer o exercício de se calar, por N situações, né? A começar por aquela que eu sempre falo para vocês, o espaço atrativo e intencional, ele não precisa da explicação da professora para as crianças usarem. As crianças, com um desenvolvimento típico, ok, ela vai dar conta de chegar num espaço e ir pegando os materiais e dando função para aquilo e misturar. O espaço em si, ele tem essa possibilidade, ele tem essa potência. Se ele tem isso, logo, nesse momento, eu não preciso ficar tagarelando, não preciso ficar falando e ensinando. E esse se calar também é para que você consiga ver o que as crianças estão fazendo. E também registrar, tá? Se você não se cala, você não consegue ver as ações, que são as pesquisas, logo você não consegue fazer uma sequência de imagens, né? E aí fica aquelas imagens do grupo todo, que também eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, o primeiro item da observação dentro dos espaços atrativos e intencionais é se calar. Lembre-se disso. Acompanhar a exploração de uma criança. Então, isso é também observar. Ah, Dai, mas eu tenho um grupo numeroso. Mas se você tem um grupo numeroso, as crianças são maiores, logo elas têm mais autonomia para usar, né? Ou então você também tem um auxiliar nesse grupo, né? Para você trabalhar com eles. Então você tem recursos, basta a gente se planejar e saber o que você vai observar. E se você tem um grupo numeroso, logo você não vai conseguir observar o grupo todo em um espaço estético. E aí a gente tem que se planejar, tem que ter estratégias. Ah, eu vou observar de 6 em 6 crianças, ou de 4 em 4, né? Para que você também faça uma observação que faça sentido, não olhe por cima, né? Olhar todo mundo não é olhar ninguém. Mesmo eu que tenho grupos menores, eu tento focar em menos crianças a cada espaço, tá? Para que eu consiga também fazer esse exercício. Então, quando a gente acompanha a exploração da criança, é quando a gente consegue enxergar, né, o desenvolvimento. Às vezes ali você vai enxergar um objetivo, uma intenção que você colocou no teu plano de ação. Então, a observação no espaço atrativo intencional é isso, quando você consegue acompanhar essa exploração. E quando você consegue acompanhar, você vai registrar, né? E aí o registro é uma documentação maravilhosa, né? Fazer registros de mídia da ação que a criança está fazendo. Isso também faz parte da observação. Então, a observação, às vezes essa palavra pode remeter somente a eu estar parada, olhando. Mas não é só isso, tá? A observação requer também que a gente faça esse movimento, né? O movimento, em algum momento, vai ser se calar.
Em outro momento vai ser você fazer esse registro do que a criança está fazendo, uma sequência, né? Uma sequência de exploração, como que ela está usando aquele material que você dispôs para ela. Em outro momento vai ser você ir sustentando isso que eles estão fazendo, porque eles vão trazer, eles trazem até o adulto, isso também se refere à observação, tá? Então, que fique bem claro, observação não é só ficar parado olhando. Observação também é sentir o clima do espaço. Eu quis trazer isso aqui para vocês, né? Olha como é interessante a gente estudar, planejar, né? Escrever, né? A nossa profissão tem isso, né? Nós estudamos, mentalizamos algo, trazemos do mental para o papel e depois a gente precisa praticar aquilo. Observação também é isso. E por que isso é tão importante, a gente sentir o clima? Quando eu falo sentir o clima, é justamente você, nossa, será que esse espaço foi legal, foi bacana? Será que as crianças, o tempo, né? Quanto tempo elas ficaram? Né? Elas ficaram uns 10 minutos e começou a dar muito atrito. Então a gente vai sentindo esse clima. Não, eles ficaram muito mais tempo, eles ficaram 30 minutos. E depois que eles começaram a se dispersar para outras coisas que não tinha a ver com o espaço. Então, quando a gente observa, né? Se você está presente ali, se você se calou, você está acompanhando algumas explorações, você está fazendo registros, você sente o clima do espaço. E isso aqui vai ser material, né? Vai ser recurso que você vai ter para um próximo espaço atrativo intencional. E um último ponto que eu coloquei, que é a comunicação amparada no afeto. Então, a gente tem que retomar o Valon, né? A gente precisa trazer o Valon para a nossa prática, porque Valon vai falar muito do afeto, né? O afeto dentro da aprendizagem, né? O afeto como recurso do mediador, que somos nós. Então, que essa comunicação que vai haver, gente, a observação também é uma postura de comunicação. Qual é o tipo de comunicação que eu vou estabelecer com essas crianças? Então, que seja amparada no afeto, né? Porque o afeto vai te dar autoridade. E as crianças vão ter respeito por você, né? E isso aqui é também uma construção, né, do desenvolvimento delas. A gente é espelho para as crianças, eles nos imitam. Então, que a gente lembre-se sempre. O que não é a observação? Eu trouxe também alguns pontos aqui para a gente pensar o que não é a observação. Não é falar o tempo todo para o grupo todo, tá? Isso aqui também é um exercício que a gente tem que fazer, justamente para aquele comportamento que eu falei lá no início, né? A gente é referência, nós precisamos dar conta de um grupo que não é uma criança, que não é duas, que é 10, que é 15, que é 20 crianças. Mas nesses momentos aqui, se exercite a não ficar, né, naquele tom de voz bem alto, falando a todo momento. Às vezes, em alguma situação, em algum momento, né, você vai ter que falar, pessoal, agora a gente vai para tal lugar, tudo bem, mas não o tempo todo, sabe? Vem aqui, vamos brincar com isso daqui, vai lá, porque daí também já está errado, a gente está conduzindo. E a ideia do espaço atrativo intencional não é você ficar conduzindo o que as crianças vão fazer. Eles vão ter interesse, eles vão dar conta de dar funções para aqueles materiais. Tomar a frente das crianças para ensinar a usar os materiais. Isso aqui também não pode acontecer na observação, tá? Por quê? Porque se você fez um espaço, né? Se você planejou, se você colocou intenção no seu plano de ação dos espaços, se você preparou o espaço que ficou atrativo, as crianças, quando chegarem, elas vão conseguir pegar os materiais, juntar, porque geralmente eles juntam mais de um tipo de material, e vão começar a fazer alguma coisa, vão começar a brincar, vão começar a fazer testes, vão chamar um colega para fazer alguma coisa, dependendo da fase, né, que eles estão, eles já têm os seus grupos. Então, eles vão fazer isso. A gente não precisa, no momento da observação, de ensinar as crianças a usar os materiais. Não se envolver com as crianças. Então, a observação, ela não é a gente não se envolver. Não quer dizer, porque lá eu colocar tem que se calar, que você não quero falar. A criança vem te mostrar alguma coisa e você recusa. Não é isso também. E aí, o último item, só tirar fotos ou fazer vídeos. Então, a gente também tem que cuidar com isso, para a gente ter tempo de estar com as crianças. A gente precisa estar bem atenta, tá? Esses pontinhos que eu coloquei aqui, porque é o que eu vejo que às vezes atrapalha, né? Atrapalha esse processo que muitas têm dificuldade. Então, muitas pedagogas têm dificuldade, por quê? Porque tem esse tipo de atitude. E aí vai prejudicar mesmo, né? Não vai conseguir fazer uma observação
que de fato você consiga observar, ver o que aquele espaço trouxe para as crianças e assim dar continuidade. Então aqui eu trouxe, ó, aprender a observar é ouro na pedagogia da primeira infância. E eu falo isso, né, partindo de uma reflexão e também da prática dos espaços estéticos, que ali a gente vai percebendo como que acontecem, como que ocorre o desenvolvimento das crianças dentro de uma instituição, com os recursos que a gente tem, às vezes com a pedagogia, com o método que você usa, né, com a tua postura pedagógica. E por que que eu falo que é ouro? Porque é na observação que você consegue, além desses pontos que eu falei, perceber como que um bebê vai se desenvolvendo. Porque se você não para, se você não estuda sobre observação, se você não sabe o que observar, você não, mesmo que você leia que um bebê de 6 meses, ele já tem que estar sentado, ele tem que estar sentado com apoio, você não vivenciou aquilo, você não conseguiu presenciar aquilo. E aí fica muito difícil você internalizar esse conhecimento na sua prática e vai passar despercebido, assim como qualquer outra coisa. Assim como as crianças de 2 anos e meio, elas precisam já começar a fazer, precisam estar vivendo o jogo simbólico, chamar os colegas para vivenciar aquilo, estar nomeando muitas coisas do convívio escolar, do convívio familiar. Então, se a gente não sabe isso, vai ficar muito difícil a gente perceber, né, muitas outras coisas. Por isso que eu falo que a observação é ouro dentro dessa proposta de usar os espaços de modo atrativo e intencional. Quando você percebe isso, você consegue pegar toda essa parte que se refere à criança e também ao seu processo profissional. Você consegue perceber o que você está fazendo. Eu vejo que essa também é uma questão de valorização que nos falta muito. A pedagoga da educação infantil, principalmente da primeira infância, principalmente, ela não consegue, ela mesma não consegue dar valor ao trabalho que ela faz. Né? Porque é uma construção histórica de que essa etapa da educação era somente para dar assistência. Então, nutrir a criança, né? A questão dos cuidados, da higiene, das regras. E isso é muito importante, e ainda está sobre os nossos cuidados, né? Mas junto com isso, né, não é separado, vem essa dimensão do educar, e do educar conseguindo observar o desenvolvimento das crianças. E eu vejo que essas pedagogas têm muita dificuldade em dar valor a isso que a gente faz. E quando você consegue observar, olha, por isso que eu falo que isso aqui é o ouro da nossa prática pedagógica. Quando você consegue observar um processo de desenvolvimento das crianças em um espaço que você preparou, que é atrativo e que é intencional, você mesma começa a se valorizar. Porque você vê, não, olha o que eu sei fazer, e realmente eu sei fazer uma pedagogia que faz diferença na vida desse grupo, e que vai fazer diferença daqui 6 meses, daqui 1 ano, tá? Então lembre-se sempre que a observação, ela não tem só um objetivo, o que as crianças fizeram durante o espaço. Ela não tem só esse objetivo. Ela vai apontar para mais situações que eu tô falando para vocês, né? A situação da nossa comunicação, da documentação que eu estou fazendo, de como que eu sustento isso que as crianças estão desenvolvendo durante aquele espaço, e também a minha própria profissão, o meu próprio exercício da profissão. Quando eu consigo observar, eu consigo visualizar aquilo que eu acabei de fazer. Tá? E aqui eu trouxe uma citação que está dentro desse livro, deixa eu deixar maior aqui, senão não consigo ler. A observação está a serviço da relação, assim como do desenvolvimento e bem-estar da criança. Então, para a gente pensar, olha só, e aqui da abordagem da Amy Pickler, tá? Essa citação está na página 125 do livro que eu mostrei para vocês. Quando eles falam está a serviço da relação, eles estão falando, né? Porque ali está dentro de um contexto também. Está falando da relação da criança com a cuidadora. Naquela situação era cuidadora, mas aqui a gente pode pensar também
na nossa relação com as crianças. E ao passo que eu consigo observar como a criança está desenvolvendo, eu também, além de eu conseguir se sentir mais valorizada, porque eu estou vendo o que eu sei fazer, eu estou vendo o fruto do meu trabalho diante dos meus olhos, a minha relação com as crianças também vai ser cultivada, porque eu tenho um objetivo ali. Isso falta também muito, né? Isso aqui também é uma das dificuldades que as pedagogas encontram, além de outras coisas que são pontos técnicos que eu vou falar já já. Se você não cultiva aquilo, você não vai enxergar vislumbre de dar um próximo passo. Então, aqui nesse caso, né, da abordagem M. Pickler, ela vai trazer isso. A observação também é para que a pedagoga consiga continuar cultivando aquilo que ela está acreditando. Nesse caso, vocês estão aprendendo a usar os espaços de modo atrativo e intencional. Então, se você enxerga, você coloca mais uma ficha e mais uma ficha. Olha que interessante, né? Por isso que eu falo, lembre-se sempre, estudem, se debrucem, pensem em estratégias para que vocês consigam observar, né? E para vocês colherem esses resultados, porque eles vão fazer muita diferença, eu tenho certeza, na prática pedagógica de vocês. Efetivamente, essa observação das cuidadoras que se faz durante a ação necessita ser registrada para ela mesma, porque é ao analisá-la a posteriori que esta que cuida da criança toma plenamente consciência do movimento de desenvolvimento, das aquisições ou ainda da repetição de certos comportamentos. Então, eu antecipei, mas olha só, aqui, e eu achei muito interessante essa fala daqui dentro do livro, né, deles trazendo sobre isso, né, falando qual é o impacto da observação, não só na criança, não só no processo de desenvolvimento das crianças, mas na cuidadora, no nosso caso, em nós pedagogas, né. Então, aqui ela está dizendo que quando você observa e você registra, você tem recursos para você olhar, além de você cultivar, você vai olhar qual é o próximo passo, né? Você sabe para onde ir. Não vai estar sempre partindo do zero, né? A gente não precisa sempre começar do zero. A cada semana começa do zero. Por isso que a gente observa também para ter recursos para dar um próximo passo. Os principais obstáculos que impedem a ação de observar o que ocorre em um espaço atrativo e intencional. Então, aqui eu trouxe alguns que eu percebo mais, né, que acontecem, que às vezes dificultam, né, que essa observação aconteça. E essa observação é uma etapa dos espaços estéticos. É uma etapa daqueles espaços atrativos e intencionais. Então, precisa cada vez mais se aprimorar, se aprofundar, dominar essa técnica da observação. O primeiro é desconhecer o que é próprio de cada fase do desenvolvimento. Eu falo isso repetidamente aqui no Instagram, no YouTube, sempre estou falando isso. Quando eu escrevo um post, eu falo sobre isso, tá? A pedagoga, ela precisa, independente de usar os espaços estéticos ou não, qualquer outra metodologia prática, se você é pedagoga, principalmente da primeira infância, você precisa dominar isso aqui, né? Saber das fases das crianças, estudar sobre isso, os marcos do desenvolvimento. Então, procure sobre isso, né? Procure aprender, procure saber o que aquela criança está pronta para fazer naquele momento, o que ela está propensa. Não só os objetivos que estão dentro do currículo, os objetivos, normas, né? Procure sobre isso, sobre as fases, porque isso daqui vai dar muita clareza, vai dar segurança para vocês. E muitas vezes não saber observar, esse é um ponto. Justamente, vai ser difícil observar se você não conhece aquele indivíduo que está na tua frente. O que aquele indivíduo é capaz de fazer? Porque às vezes ele está fazendo tanta coisa, ele está se desenvolvendo na tua frente e você não consegue observar, porque você não sabe que ele era capaz de fazer aquilo, que é esperado para aquela idade que ele faça aquilo. Então, esse aqui é um ponto, precisa ser superado. Procurem livros, procurem referências para vocês estudarem sobre as fases do desenvolvimento, tá? Querer observar um pouquinho de cada criança. Talvez seja melhor você observar 3 crianças hoje, amanhã vão ser mais 3. Não fazer um plano de ação. Não quer dizer que você vai seguir exatamente tudo que tem no plano de ação. Agora, não fazer nada é difícil. É ir para a guerra sem ter uma arma, né? É mais ou menos isso. Precisa fazer plano de ação. Precisa saber o que você vai fazer durante aquele espaço estético, né?
Por que que você colocou aqueles materiais lá? É no plano de ação que a gente coloca isso. Qual a intenção que você tem? Se você não tem uma intenção, também você não vai saber o que observar. Esquecer dos objetivos que colocou no plano, isso é muito comum. Não pode ser um documento de gaveta. Não pode. Esses documentos, eles são para nos auxiliar, para facilitar a nossa vida, para ajudar a gente a compreender mais o que acontece, a nossa dinâmica de trabalho. Então, fez o plano de ação, tenha ele impresso, tenha ele no caderno, no celular, para que um pouquinho antes de iniciar o espaço estético, você vá lá e leia, não, eu coloquei esse objetivo. Porque aí você vai lembrar, que é muito comum acontecer isso, não se lembrar do que colocou lá. Não seguir o processo de continuidade. Esse aqui também é um obstáculo que vai impactar muito na tua observação. Se você não observa, todo o espaço que você preparar, você vai estar começando do zero. E isso é prejudicial para você, porque é muito cansativo e também não sustenta o desenvolvimento das crianças. Que essa nossa prática, ela é justamente para a gente sair daquela metodologia que é toda fragmentada. Agora é isso, depois é aquilo, depois é aquilo. Né? A gente está caminhando para conseguir cada vez mais entrelaçar, né? Que seja um cotidiano, né? Cada vez mais natural, uma rotina cada vez mais natural para as crianças, tá? E o último ponto ali, a visão limitada de que o desenvolvimento das crianças só acontece a partir de um estímulo direto da professora. Então, isso aqui também atrapalha a nossa observação, que é naquela fala que eu fiz lá no início, né, de achar que a gente precisa ensinar as crianças a usarem, né? Nesse momento da observação, a gente não precisa fazer isso. E aqui, esse é um ponto que dificulta, né? Dificulta muito. É quando você acha que a criança só aprende. Em todos os outros momentos que ela fica ali na escola, se ela fica 4 horas, se ela fica 6 horas, se ela fica 10 horas dentro da escola, ela não está aprendendo mais nada. Ela só aprende quando as professoras contam uma história, fazem uma brincadeira corporal, imita algo, dá um comando e ela tem que responder. E isso é uma visão ainda muito presente. E se eu tenho essa visão, eu não vou observar. Porque observar para mim é perder tempo. Ah, eu estou observando, não estou fazendo nada. Eu preciso ensinar essas crianças, eu preciso ensinar. Então, essa visão aqui, né? Se você ainda tem comportamentos que são, né? Que você percebe, não, eu ainda acho que as crianças só aprendem quando eu estou falando alguma coisa. Reveja isso. Reveja isso, porque principalmente na primeira infância, as crianças aprendem a partir de experiências. E não são só experiências auditivas e visuais, que ela fica sentada ouvindo alguém falar, e olhando. São experiências que usam todos os sentidos, né? Que ela pode tocar, que ela pode manusear, que ela faz teste. É assim que a criança pequena aprende. Né? E o nosso papel não é claro que é importante a gente fazer esse estímulo, e a gente vai fazer. É o que eu falo sempre. A criança, ela segue comandos quase o tempo todo. A gente não precisa ficar preocupada que nesse momento em que está usando os espaços de modo atrativo e intencional, a gente precisa ali também ficar dando comando. Né? Você dá comando na hora de ir para o refeitório, na hora de dormir, na hora de escovar o dente. Olha, quantos comandos está acontecendo, né? Então, reveja, se você tem essa postura, e isso aqui atrapalha muito a observação, tá? Atrapalha muito, não vai dar certo. Vamos para o próximo. Então, aqui eu trouxe para vocês 5 pontos da etiqueta da pedagoga durante o uso do espaço atrativo e intencional. Essa etiqueta da pedagoga é uma aula que tem dentro do meu programa, né? E eu trouxe algumas, dei uma pincelada para vocês. As alunas do programa têm acesso a essa aula que está dentro do módulo que a gente fala sobre observação. E eu desenvolvi, né, essas técnicas pensando em como que a gente pode cada vez mais exercer uma observação que seja efetiva, né, que nos leve a esses pontos que eu trouxe para vocês, a enxergar a criança, enxergar o processo de desenvolvimento, enxergar a nossa profissão, né, o que a gente está fazendo, né, que postura que eu tenho que ter, o que eu falo, o que eu não falo. Então, dentro da etiqueta da pedagoga, eu fui pontuando isso. É claro que eu não vou trazer tudo para vocês, mas eu trouxe algumas coisas que eu tenho certeza, que são 5 pontos, que vocês podem já começar a usar. Então, prepare papel e caneta para que você anote isso e comece a usar no seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai melhorar muito.
Recursos técnicos, então olha só, o primeiro ali, recursos técnicos, objetivos e intenções, né? Isso aqui, eu já falei lá, mas eu estou reforçando. Precisa saber que objetivo ou que intenção você tem com aquele espaço. É aquilo que eu falo, as crianças sempre vão se superar. Elas vão se superar no espaço. Elas vão fazer muito mais do que aquilo que a gente colocou. Mas a gente precisa ter uma intenção. Precisa saber, por exemplo, o que aquele conjunto de materiais pode levar a criança a fazer. Tá? Então não abram mão de fazer os recursos técnicos, mesmo que você tenha a proposta pedagógica do dia. A gente tem que parar com isso também, né? Você está desenvolvendo outro projeto. Se você quer começar a usar os espaços de modo atrativo e intencional, precisa ter uma intenção, né? Não é só ir lá e pegar a caixa de brinquedos, tá? A tabela de apoio das fases do desenvolvimento. Isso aqui é bem fácil de vocês conseguirem. Na educação especial, a gente estuda muito isso na estimulação precoce, né? Para crianças com deficiência intelectual ou qualquer outro atraso, transtorno, a gente vai usar muito isso. E eu vejo que é aquilo que a gente falou, a gente precisa ser especialista em fase do desenvolvimento. Então, vocês podem usar isso. O próximo item ali, escreva como será a sua postura durante o uso do espaço. Então, se você tem muita dificuldade, né? Se você ainda, eu não consigo, quando eu chego lá, eu começo a falar, eu começo a ensinar as crianças, eu fico corrigindo elas. Então, escreva, não, eu quero fazer isso, eu quero me calar, eu quero registrar, eu vou registrar pelo menos uma exploração de uma criança, né? Não, então, escreva isso. Escreva porque assim, se você escrever, né, eu tô falando isso aqui para quem tem muita dificuldade. Se você é muito pedagoga que controla, que comanda, né, que tá querendo toda hora dizer para as crianças, vão por ali, vão por aqui, talvez você comece fazendo esse exercício de escrever como que vai ser a sua postura durante o uso do espaço, tá? Não pule etapas da prática dos espaços estéticos, construir expectativa. Então, isso aqui também se refere ao fazer o plano de ação. Depois do plano de ação, você selecionar esses materiais. Os materiais vão ser selecionados com intenção, porque você colocou no teu plano de ação. E aí, com isso, você vai construir expectativa. E quando a gente constrói expectativa, esse aqui também é uma virada de chave. Por que às vezes as pedagogas me falam também que não consigo observar, tenho dificuldade em observar? Porque você não tem expectativa nenhuma com aquele espaço. Você não preparou nada, você não pensou em nada. A expectativa, a gente precisa construir ela para que, quando você chega no espaço, você tenha o que observar, tá? Então, faço esse processo. Quando a gente chegou na hora do momento do uso do espaço atrativo e intencional, mas você não planejou, você não selecionou os materiais, e você vai lá na sala de brinquedos ou na sua sala e pega o balde de brinquedos e coloca no chão. Não é só a ação de jogar no chão que eu vejo como um problema. E também de não ter intenção. É que tudo isso vai virando uma bola de neve. Claro que você não vai conseguir observar. O que você vai observar? Você não espera nada com aquilo. Você não se planejou mentalmente para estar preparada para ver o que vai acontecer. E o oposto ocorre quando a gente se dedica a cada vez mais usar os espaços de modo atrativo e intencional. Quanto mais você se dedica a isso, quanto mais você se prepara, quanto mais você estuda, você planeja, você seleciona, você coleta os materiais, começa a construir acervo, prepara esses ambientes. Vai dar tudo certo? Tudo que você imaginou? Não, não vai dar tudo certo. Mas a tua postura, a tua expectativa vai estar diferente. Fotografia, lembre-se, tire fotos que se expliquem por si só, tá? Então, esse aqui também é um ponto que eu trouxe para vocês pensarem, tá? Na etiqueta da pedagoga. A gente precisa tirar fotos que a gente não tem que ficar explicando. Não tire só fotos do grupo todo. As fotos de uma sequência de ação de exploração das crianças vai acontecer fotos de uma, duas crianças. Então, preste atenção nisso. Essa foto, se alguém ver, a pessoa vai entender? Claro, eu posso explicar, eu posso. Mas ela diz algo sobre a minha prática? Pense sobre isso, tá? E por último ali, a pauta de observação, o caderno de registro, o diário de bordo. Se a gente tem mais recursos, a gente vai ter mais repertório, mais pontos de observação. Então eu registrei em mídia a foto e o vídeo e eu faço um relato. A observação nos leva a um registro.
E isso aqui vai construindo a sua postura, vai construindo as suas escolhas pedagógicas, tá? E a observação, ela tem tudo isso, né? Então, é fácil? Não, não é fácil. Realmente não é fácil, porque eu sei que a gente vai ter um monte de coisinhas, né? Às vezes um monte de obstáculos no meio desse caminho. Mas é importante que a gente se mova, né? Que a gente saia do lugar, que a gente faça alguma coisa referente à observação, né? Não parem na organização do espaço. Organizou, quando as crianças chegarem, coloquem em ação essa postura de observar, porque a observação vai fazer você ir para o outro ponto que é muito importante, que é dar continuidade, que é documentar, que é exibir, que é trazer novamente os recursos que as crianças estão demonstrando mais interesse. Gente, então essa foi a nossa aula de observação. Eu espero ter contribuído com vocês. Lembrando, para quem não se inscreveu ainda na Semana dos Espaços Atrativos e Intencionais, você pode se inscrever no link da minha bio no Instagram ou nos comentários, se você estiver vendo essa aula no YouTube. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.